Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da grande área de concentração de ciências da natureza. Observe no quadro virtual. Você tem terceira etapa, segundo semestre, módulo 1, unidade 1, atividade de fixação 3. Lápis e caneta na mão, queremos corrigir alguns exercícios. A primeira questão aqui, que está aparecendo para vocês, traz uma estrela do mar. Provavelmente, as imagens que você vai ver, elas foram inseridas aqui para complementar a sua correção de atividades. Observem, o filo dos invertebrados, informação importante, mais relacionado ao homem, é aquele que inclui as estrelas do mar. Ou seja, o invertebrado mais próximo, segundo a escala evolutiva do ser humano, seria uma estrela do mar, em relação aos invertebrados. Ou seja, os equinodermas. Equino vem de espinho, derma vem de pele, corpo coberto com espinhos. A justificativa para essa conclusão surpreendente foi baseada principalmente no estudo comparativo do quê? Então, para que você consiga comparar a estrela do mar e um ser humano, ou seja, um invertebrado com um vertebrado, qual que foi a estrutura comparativa utilizada para colocar a estrela do mar muito próxima, segundo a escala de evolução, ao ser humano? Você lembra disso, das aulas teóricas? Se não lembra, você vai lembrar agora com a nossa correção. Vamos lá. Escolha apenas uma opção. Letra A, o desenvolvimento embrionário. Letra B, documentário fóssil. Letra C, a fisiologia. Letra D, da simetria dos organismos. E letra E, o genoma. Se você lembrar das aulas teóricas, tanto a estrela do mar quanto o ser humano são animais deuterostômios. Ou seja, na sua origem embrionária, vai formar primeiro o ânus e depois a boca. Dessa forma, em sua origem embrionária, então, eles são muito próximos. Se eu falei que foi de acordo com a origem embrionária, você vai ter a resposta correta sendo a letra A, onde tanto na estrela do mar quanto no ser humano, no seu desenvolvimento, surge primeiro o ânus e depois, no seu sistema digestório, a boca. Em outros animais menos evoluídos, como os animais protostômios, o processo é o contrário. Surge primeiro a boca para depois o ânus. E animais mais primitivos ainda não tem boca e não tem ânus. Não tem boca, não tem ânus, como é o caso, por exemplo, dos poríferos, que não possuem sistema digestório. Questão muito bacana, interessante para você fazer, inclusive, uma recapitulação do conteúdo. Já na questão 2, vai mostrar aí a história evolutiva dos animais. E aí, nessa história evolutiva, você tem aí a simetria, que seria a divisão. Quando o lado esquerdo é exatamente sim, é uma forma de dizer, porque nunca vai ser igual. Mas a gente coloca dessa forma para você entender. Quando o meu lado esquerdo é igual ao lado direito, passando num eixo principal, eu tenho uma simetria bilateral. Lembra disso? Observa lá no quadro. Na história evolutiva aceita pela maioria dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a apresentar a simetria bilateral, ou seja, que o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito, mas nunca identicamente 100% igual, acompanhada de processos de cefalização, é o caso de qual dos animais?
Provavelmente você não tem esse desenho aí com vocês. A gente está colocando aqui para elucidar. Observem aqui os quinidários. Você tem uma simetria radial, uma vez que passa ali um eixo central, e várias podem ser as divisões. Bem também como nos equinodermas, na estrela do mar, onde eu tenho vários cortes, e aí eu tenho, nesse caso, uma simetria denominada radial. Já o caso aqui do ser humano, dos plateumintos e dos crustáceos, que são artrópodes, você passa um eixo central e o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Não exatamente ao 100%, tá? Não exatamente ao 100%. Essa é considerada simetria bilateral. Uma vez que você lembrou aí, recordou qual que são as simetrias, você consegue afirmar e escolher qual desses seria a primeiro a aparecer a simetria bilateral e cefalização. Seria os artrópodes? Seria os poríferos? Seria os quinidários? Os equinodermas ou os plateumintos? Se você for na escala evolutiva e lembrar bem, você vai saber que são os plateumintos. E eu coloquei aqui esse desenho para elucidar cada um desses filos. Dentre os plateumintos, a gente citou aqui como exemplo o caso da planária. Esse aqui que eu vou deixar ele como letra E, para você lembrar. É a planária. Ela é a primeira a possuir um processo de cefalização e ter a simetria bilateral. Já do outro lado lá, e aqui em cima, sendo a letra D, eu tenho o exemplo dos equinodermas, que é o caso das estrelas do mar, que a gente falou na questão, inclusive, número 1. Então, os equinodermas são as estrelas do mar, os ouriços, as serpentes do mar. Já em relação aos quinidários, a letra C, nós temos aqui o caso da água viva, também chamada de medusa, né? Então, aqui em azul, o exemplo dos quinidários, chamados antigamente também de selenterados. Pois bem, em vermelho aqui, sendo a letra B, eu vou colocar os poríferos. E a gente tem aí o exemplo clássico de uma esponja, né? Então, aqui a letra B é um porífero. E por final, ali, sendo a letra A, nós temos os artrópodes. E os artrópodes aqui foram representados por um louva-a-Deus. Então, como exemplo aqui, o louva-a-Deus, que é um inseto. Todos esses aqui fazem parte do grande reino dos animais. E aí você está aprendendo cada vez mais. Continuando na nossa correção, a gente vai para o número 3. Observem, atualmente classificamos os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria da maior abrangência, ó, o peguinho aqui, ó, da maior abrangência para a mais restrita. Então aqui a gente tem que ficar atento. Se você lembrar do sistema de classificação dos seres vivos e da hierarquia, você vai ver que nós temos o famoso reficofage. Reficofage. Que está aparecendo também aí numa esfera do maior para o menor, como você está vendo. Então eu vou ter reino, filo, classe, ordem, família, gênero e, por final, espécie, que inclusive segue algumas regras para ser escrita, como, por exemplo, nome em negrito ou em itálico, tem que ser binominal, tem que estar escrito em latim e outras regras. Então, atenção para a espécie. Aqui eu tenho em relação às características mais comuns que aumentam, então segue aqui o fluxo, e já do lado direito o número de indivíduos que vai aumentar, subindo aqui, inclusive chegando no reino, e você estudou e viu que nós fazemos parte do reino Animalia. Pois bem, a partir dessa explicação, você consegue já marcar a alternativa correta. E se você prestou atenção, você vai saber que a alternativa correta é reino, filo, ordem, classe,
família, gênero, espécie. Teve um probleminha aqui, hein? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, gabarito oficial, letra C, ó. Vou conferir novamente com vocês. Reficofage. Re de reino. Fi de filo. C de classe. O de ordem. Fá de família. G de gênero e E de espécie. Então, gabarito oficial, deixa eu apagar ali a letra E, que ficou mal feita. Então, gabarito oficial aqui vai ser a letra C. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Letra C. Esse sim é o gabarito oficial. Isso pode acontecer porque algumas respostas da internet vêm errado mesmo. Ainda bem que a gente está corrigindo junto. Novamente, reficofage. Agora sim está correto. Pois bem, se estiver errado aí, você também corrige por gentileza. Já a número 4, nós temos aqui o ano de 1500, os portugueses referiam ao Brasil como terra dos papagaios. Tem até essa imagem, não está no seu material, mas está aqui, incluindo nessa designação papagaios, araras, periquitos, que são aves pertencentes à ordem Psittaciforme, tá? É comum que você encontre aí algum desses animais ainda no meio ambiente, né? Ou também, se você for aí em algumas fazendas ecológicas, fazer uma caminhada em uma trilha, você encontra aí os Psittaciformes, que são as araras, os periquitos e os papagaios, que tem aí o bico muito parecido e tem um certo tipo de alimentação que permite incluir eles na mesma ordem. Isso também tem a ver com as classes taxonômicas. Pois bem, vem aqui comigo para a gente descobrir o que ele quer. Ele trouxe aí uma tabela onde ele coloca araras, papagaios e periquitos. E se você contar aqui, você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espécies. E se você olhar na sua tabela, já adiantando o que o exercício vai pedir, você tem aí 3 gêneros, né? Por quê? Você tem Amazona, Amazona, Amazona. Um gênero. Você tem arara, arara, ara. Você tem, então, 2 gêneros. E você tem aratinga, aratinga e aratinga. Você tem 3 gêneros. 9 espécies e 3 gêneros, né? Que estão aqui classificados. Eles têm características comuns, mas eles têm espécies diferentes. E nós temos 3 espécimes. Espécimes é a quantidade. Quantidade de seres. Fique atento também para isso. Aí ele vai perguntar: o grupo de aves relacionado corresponde à escolha e uma opção. Pois bem, se a gente for ver, nós temos 9 espécies e 3 gêneros. De novo, 9 espécies e 3 gêneros. Vamos pelo nome Homo sapiens para você lembrar aqui mais fácil, ó. Homo é o gênero, e quando eu escrevo sapiens, os 2 nomes juntos, que é o binominal, é a espécie. Então, quando eu olhar para o gênero, é o primeiro nome que aparece dentro do grande nome, que é a espécie. E essa espécie é muito individualizada. No caso, quando eu falar Homo sapiens, eu estou me referindo à espécie humana. Eu tenho o Homo neanderthalis, o Homo australopithecus, então o Homo habilis, e no nosso caso nós somos Homo sapiens. E aí eu estou levando em consideração a espécie. Quando eu falar Homo sapiens, Homo habilis, vai ser o mesmo gênero, mas as espécies são diferentes. Questãozinha boa também da gente fazer, tá? Topíssima. Na tabela, então, observem, aqui tem a explicação do que a gente fez, todos os nomes das espécies, que são 9, e mostrando que são descritos 3 gêneros, que são o ara, o amazona e o aratinga. Então, aqui só
reforçando o que a gente falou para vocês. Fechou? Chegamos então ao final da nossa aula, onde aprendemos mais um pouco aí de taxonomia, de filo relacionado aos animais e a simetria relacionada também à evolução e a comparação entre equinodermas e os seres humanos, também voltado também um pouco para a embriologia e evolução. Atento para a correção dessas atividades, para que você não ache alguma resposta errada na internet. E se achar aqui, a gente vai corrigir junto com vocês. Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.